Meu nome é Maria Teresa. Não é nome que impressiona. Não carrega sobrenome de família importante, não chega antes de mim quando entro num lugar, não abre porta nenhuma só por existir. É nome de mulher do interior. Tem uma em cada rua de terra batida, em cada banco de praça, em cada missa de domingo de cidade pequena que o progresso passou largo. Maria Teresa. Mulher de mão calejada, de boca fechada na hora errada e aberta na hora que ninguém queria, de trabalho que não acaba e de reconhecimento que não chega. Aprendi a viver com isso. Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Não de boa vontade. Aprendi porque a vida não me deu a opção de não aprender. Aprendi da forma que se aprende coisa difícil no interior. Fazendo, errando, levantando, fazendo de novo, sem plateia e sem aplauso, com a única audiência sendo o sol que nasce, igual todo dia, independente do que aconteceu na véspera. Tenho 48 anos, sou viúva há 3. E se você me perguntar qual é a pior parte de ser viúva no interior, não é a solidão, não é o silêncio do lado errado da cama, não é a falta física do homem que você amou. A pior parte é o que vem depois. É descobrir que o mundo que você achava que conhecia tinha regras que só aparecem quando você perde o que te protegia delas. Aprendi essas regras da pior forma possível. Meu marido se chamava Darcy Pereira dos Santos. Nome comprido para homem simples, que é o tipo de contradição que o interior produz sem perceber. Homem de poucas palavras e muita presença, do tipo que não preenche o silêncio com conversa, mas que quando fala coisa que vale ouvir. Trabalhamos juntos nesse sítio por 23 anos. Ele na roça, eu na casa, e no que a roça precisava que mão de mulher fizesse, que era mais do que a maioria admite. O sítio não era grande. Nunca foi. 14 alqueires de terra vermelha que dava feijão, milho, alguma mandioca, e que nos anos bons dava sobra suficiente para guardar e nos anos ruins dava suficiente para não passar fome, que no interior é vitória que não se subestima. Darcy morreu de problema no coração. Não dramaticamente. Não caiu no meio da roça, não foi embora com drama de novela. Foi dormindo numa noite de agosto, sem avisar, sem despedida. Acordei de manhã e ele estava do lado e estava frio, e eu fiquei parada olhando para ele por um tempo que não sei medir porque o cérebro demora a aceitar o que os olhos estão vendo quando o que estão vendo não deveria ser possível. 3 anos atrás. 3 anos que parecem 30 quando você está carregando sozinha, o que antes eram 2, carregando juntos. A dívida não era culpa do Darcy. Preciso dizer isso porque tem gente que assume que quando viúva fica com dívida é porque o marido era mau administrador ou porque a mulher não prestava atenção. Não era nenhum dos dois. Era o que acontece quando chuva não vem por 2 anos seguidos e financiamento de trator não espera chuva para cobrar. O banco cobra igual, a seca não avisa, e o pequeno produtor fica espremido no meio com o sorriso de quem está tentando não afogar, enquanto os 2 lados empurram para baixo. Darcy tinha pegado empréstimo no banco para comprar implemento agrícola. Decisão certa na época, com lavoura que prometia. A seca veio antes da promessa se cumprir. Ele morreu antes de resolver. E eu herdei a dívida junto com o sítio, que no interior é pacote que não se separa. 3 anos tentando pagar. 3 anos de negociação com o gerente de banco que olhava para mim com aquela paciência de quem já sabe o fim da história antes de você terminar de contar. Aquele olhar de funcionário que viu essa cena outras vezes e que não tem crueldade pessoal contra você, mas que tem protocolo, e protocolo não tem misericórdia. O prazo final tinha chegado naquele mês. 60 dias para quitar ou o sítio ia a leilão. Era o que a carta dizia. Linguagem de banco, fria e precisa, sem nenhuma palavra desnecessária, sem espaço para interpretação generosa. 60 dias. Eu tinha contado esse prazo toda noite antes de dormir, como quem conta regressiva para coisa que não quer que chegue, mas que vai chegar do mesmo jeito.
Faltavam 32. Naquela noite eu estava na mesa da cozinha contando moedas. Não metaforicamente, literalmente. Tinha esvaziado o pote de barro onde guardava o dinheiro miúdo que ia juntando ao longo da semana. Os trocados da venda do ovo, o que sobrava quando comprava mantimento, o que achava no fundo da bolsa. Espalhei tudo na mesa e fui separando. Moeda de R$1 num montinho, de 50 centavos no outro, de 25 no terceiro. Estava fazendo conta. Se guardasse tudo para abater na dívida, não comprava pão. Se comprava pão, não tinha nada para guardar. Era o tipo de conta que não tem resultado bom. Tem resultado menos ruim, e você escolhe o menos ruim. E vai dormir com ele, e acorda com ele, e carrega ele até o próximo dia ter um problema próprio que substitui o de ontem. A lamparina na mesa jogava sombra na parede. Tinha ficado sem luz elétrica naquele mês, mais uma conta que não tinha conseguido pagar. E a lamparina era a solução que minha avó usava e que eu tinha aprendido a usar de novo por necessidade. Havia algo simultaneamente humilhante e honesto naquilo. A lamparina não fingia que a situação era melhor do que era. A lamparina dizia: você está aqui, nesse ponto, com essa luz, e é o que é. Aprendi a apreciar honestidade, mesmo quando dói. Estava no meio da contagem quando ouvi barulho de fora. No interior, à noite, você aprende a identificar barulho. Não porque seja paranoia, porque silêncio de roça é denso. É cheio de coisa pequena e constante, e qualquer coisa que rompe aquela textura específica chama atenção de um jeito que na cidade você perdeu, porque lá tem barulho o tempo todo, e o cérebro para de filtrar. Esse barulho era diferente dos da noite. Era rangido de roda em estrada de barro, passos pesados de animal, e vozes, baixas, cansadas, do tipo de voz que não tem mais energia para ser alta. Me levantei da mesa. Peguei a lamparina. Fui até a janela. Pela fresta da veneziana vi, na estrada que passava na frente do sítio, uma silhueta de carroça puxada por um burro velho que andava com aquela lentidão de animal que já fez mais caminho do que queria fazer naquele dia. Em cima da carroça, 2 vultos. Pequenos, curvados, com aquela postura de corpo que eu reconheci de imediato porque tinha visto na minha avó, na minha mãe nos últimos anos. Postura de gente velha que está cansada de um jeito que vai além do cansaço físico. A carroça parou na frente do meu portão. Fiquei imóvel na janela por um momento. Tinha aprendido. A vida no interior ensina isso, que nem todo movimento na estrada à noite é coisa boa. Mas havia algo naqueles 2 vultos curvados que não era ameaça. Era exatamente o oposto de ameaça. Era fragilidade tão evidente que ficava visível mesmo pela veneziana entrefechada com luz de lamparina fraca. Uma voz de homem velha e rouca. Tem alguém? Por favor. Não era pedido de bandido. Era pedido de quem não tem mais vergonha de pedir porque chegou num ponto onde pedir é o último recurso que sobrou. Conhecia esse ponto. Fui até a porta. Abri o portão com a lamparina na mão e os vi de perto pela primeira vez. 2 idosos. O homem tinha uns 70 e tantos anos. Difícil precisar, porque rosto de homem que trabalhou a vida toda na roça acumula décadas de sol que embaralha a conta. Alto, mas curvado agora, com ombros que tinham sido largos e que o tempo tinha ido estreitando. Chapéu de palha velho, camisa de algodão desbotada, calça de tecido fino com joelho encardido. Carregava nas mãos um saco de pano amarrado, o tipo de saco que carrega o essencial quando não há mais bagagem, quando você saiu com o que conseguiu pegar em pouco tempo ou com o que coube no que você tinha para carregar. A mulher era menor, cabeça branca, cabelo preso num coque frouxo que estava se desfazendo, vestido de chita que tinha sido colorido e que o sol e as lavagens tinham desbotado até uma versão pálida das cores originais. Segurava o braço do homem com as 2 mãos, não de afeto naquele momento, de sustentação, porque ela estava com os joelhos vacilando com aquele vacilo de pessoa que andou mais do que devia ou que está com fome há mais tempo do que é seguro.
Me olharam com aquela mistura específica de alívio e vergonha, que existe em gente boa que chegou ao ponto de precisar pedir. Alívio de ter encontrado presença humana. Vergonha de precisar do que vai pedir. Boa noite, o homem disse. Me chamo Joaquim. Essa é minha mulher Antônia. Fez uma pausa. A pausa de quem está organizando coragem. A senhora tem onde a gente pudesse descansar essa noite? Podemos dormir no paiol, no chão, onde a senhora achar bom. Não estamos pedindo mais do que isso. Olhei para eles. Olhei para o sítio atrás de mim, para a casa que estava ameaçada de leilão, para a lamparina porque a luz elétrica tinha sido cortada, para as moedas espalhadas na mesa da cozinha que eu tinha deixado no meio da contagem. Tinha quase nada. Mas quase nada é diferente de nada, e eles tinham menos do que eu. Entrem, eu disse. Abri o portão mais, aqueci o que tinha no fogão. Feijão de ontem com um pouco de arroz, farinha, um pedaço de queijo que estava acabando. Não era muito. Era o que tinha, e era honesto, e honestidade na mesa vale mais do que fartura que tem custo escondido. Eles comeram em silêncio. Não o silêncio de quem não tem o que dizer. O silêncio de quem tem fome de verdade e que quando comida chega, o corpo assume prioridade sobre qualquer outra função, inclusive a de falar. Vi Antônia fechar os olhos por um segundo quando colocou a primeira colher na boca. Não de prazer exatamente, de alívio, de corpo que estava precisando e finalmente recebeu. Esse tipo de alívio você não finge. Depois que comeram, Joaquim colocou a colher na beira do prato, com aquele cuidado de quem foi criado com respeito pela mesa e que, mesmo no estado em que estava, não tinha perdido o hábito. Obrigado, ele disse, com aquela voz rouca de antes, mas mais firme agora. A senhora não precisava. Precisava, eu disse. Simplesmente, ele me olhou. Precisava porque era o certo, completei. E o certo não precisa de mais justificativa do que ser o certo. Antônia me olhou com aqueles olhos cansados que tinham, embaixo do cansaço, uma qualidade que levei um momento para identificar. Depois, identifiquei. Reconhecimento. O olhar de mulher que reconhece em outra mulher alguma coisa que é da mesma natureza que a dela. Não a mesma história, não a mesma dor, mas a mesma constituição de quem aprendeu a ficar de pé quando o chão some. Como a senhora se chama? Ela perguntou. Maria Teresa. Ela acenou com a cabeça devagar, como quem guarda informação importante. Maria Teresa, ela repetiu, como se o nome tivesse peso que ela estava reconhecendo. Os coloquei no quarto que tinha sido do Darcy. Não dormi lá desde que ele morreu. Usava o nosso quarto, o quarto que era dos dois, com o lado dele arrumado e o lado meu bagunçado do jeito que sempre foi. Porque algumas coisas você mantém não porque é saudável, mas porque é o único jeito que o lugar ainda parece o mesmo. O quarto do Darcy eu tinha transformado em quarto de arrumar. Tinha virado depósito de coisas sem lugar, que é o que acontece com o quarto que fica vazio quando você não tem energia para decidir o que fazer com ele. Tirei as coisas, abri a janela para arejar, coloquei um lençol limpo que eu tinha guardado, com aquele cuidado de mulher do interior que guarda roupa de cama boa para visita, mesmo quando não tem visita. Joaquim colocou o saco de pano deles no canto, com aquele gesto de quem está guardando tudo o que tem no mundo. A senhora vai querer que a gente vá cedo amanhã, ele disse. Não como reclamação, como verificação. Como quem já foi embora antes e está só confirmando o horário. Não disse isso, eu disse. Ele me olhou. Amanhã a gente vê o que é necessário, eu disse. Agora durmam. Fechei a porta. Voltei para a cozinha. Sentei na cadeira de volta. As moedas ainda estavam espalhadas na mesa, iluminadas pela lamparina. A contagem que eu tinha deixado no meio quando ouvi a carroça. Fiz o cálculo de novo. Com 2 bocas a mais, o pão que eu poderia comprar ia durar menos. A conta ficou ainda mais difícil. Mas havia algo naquela cozinha que não estava antes de eu abrir o portão. Uma qualidade diferente no ar. Uma sensação de que o espaço estava sendo usado do jeito que espaço foi feito para ser usado.
Não dormitório de mulher sozinha contando moedas, casa com gente dentro. Não me vejo como vítima, nunca me vi, mesmo com a dívida, mesmo com o prazo, mesmo com as moedas espalhadas na mesa de lamparina. Alguma coisa em mim sempre resistiu a esse nome, não por orgulho e não por negação da dificuldade, mas porque vítima é quem define a própria história pelo que recebeu de ruim. Eu prefiro definir a minha pelo que faço com o que tenho. Naquela noite, com o que eu tinha, abri o portão. Não sabia ainda o que aquilo ia mudar. Não sabia quem eram Joaquim e Antônia de verdade. A história por trás do saco de pano e do burro velho e dos olhos que carregavam mais do que cansaço de uma noite na estrada. Não sabia que aqueles dois velhos que tinham chegado com quase nada carregavam dentro de si uma verdade que ia mudar tudo. Apaguei a lamparina. Fui dormir. Amanhã ia ser o que fosse ser. Acordei antes do sol. Hábito de mulher de sítio que não tem luxo de esperar o dia clarear para começar. Tem galinha para soltar, tem fogo para acender, tem a lista de coisas que o dia exige e que não diminui só porque a noite foi curta ou porque o peso que você carregava quando deitou ainda está lá quando levanta. O peso fica, o dia também, e você escolhe o que vai fazer com os dois. Fui para a cozinha na ponta do pé, cuidadosa com o assoalho que rangia nos lugares que eu já sabia de cor. Terceiro tábua perto da porta, o canto perto do fogão, a fresta que o Darcy ia consertar e que eu ia mandar consertar quando o dinheiro permitisse. Que era a frase que eu repetia há 2 anos sem que o dinheiro tivesse permitido ainda. Acendi o fogão a lenha. Botei água para ferver, e foi então que ouvi. Barulho vindo do quintal dos fundos. Não barulho de invasão, não barulho de problema. Barulho de trabalho. O tipo específico de som que enxada faz quando entra em terra, que é diferente de qualquer outro som do mundo quando você cresceu ouvindo ele, quando esse som é parte da trilha sonora da sua infância e da sua vida adulta e do seu luto. Fui até a janela dos fundos. Joaquim estava no quintal. Tinha acordado antes de mim. Ou talvez não tivesse dormido, impossível saber, e estava com a enxada que ficava encostada no barracão, trabalhando no canteiro que eu tinha abandonado no ano anterior, quando as coisas ficaram apertadas demais para eu me preocupar com horta. O canteiro estava cheio de mato, daquele mato resistente de sítio que cresce onde você não quer, com a mesma teimosia que não cresce onde você precisa. E Joaquim ia nele com uma regularidade de quem sabe o que está fazendo. Golpe certo, ângulo certo, o movimento do quadril que homem que trabalhou com enxada a vida toda tem e que não se aprende em manual, se aprende em anos de terra. Fiquei olhando pela janela. 70 e tantos anos. Chegou na véspera com os joelhos vacilando de cansaço. E estava ali, antes do sol, trabalhando no meu canteiro como se fosse o dele. Antônia estava na cozinha quando me virei. Não sei quando ela tinha entrado. Tinha o silêncio dela de mulher que se move sem anunciar. Aquele jeito de pessoa que aprendeu que presença discreta incomoda menos e que discrição é forma de respeito em casa que não é sua. Estava olhando para o fogão com aquela expressão de mulher que está avaliando cozinha nova. Não com julgamento, com o olhar profissional de quem cozinhou a vida inteira e que quando entra numa cozinha estranha faz automaticamente o inventário do que tem e o que falta e o que dá para fazer com o que tem. Bom dia, eu disse. Bom dia, Maria Teresa. Ela me olhou. A senhora tem farinha, ovo e gordura? Tenho. Tem fermento? Tenho o de sempre, o de pote. Ela acenou com a cabeça. Então tem pão. Me deixa fazer o café da manhã. Não era pedido exatamente. Era oferta com a firmeza de quem não está acostumada a ter oferta recusada quando é genuína. A cozinha é sua, eu disse. Ela foi até a prateleira com aquela desenvoltura de mulher que se orienta em cozinha estranha como se orientasse na própria, porque mulher que cozinhou décadas aprende que cozinha tem lógica universal, que mantimento fica perto do fogão, que talher fica na gaveta mais acessível, que tempero fica onde a luz chega. Achou tudo o que precisava sem me perguntar onde estava.
O café da manhã que Antônia fez com o que havia na minha despensa foi melhor do que qualquer café da manhã que eu tinha feito nos últimos 3 anos. Não porque ela tinha ingrediente diferente. Tinha os mesmos que eu. Era outra coisa. Era o jeito. Era o pão que ela fez do zero em 40 minutos, enquanto eu ficava olhando como quem assiste a coisa que conhece, sendo feita de um jeito que revela que você não conhecia tão bem quanto achava. Ela sovava a massa com aquelas mãos pequenas e firmes, com uma cadência que era quase música. Pra frente, dobra, gira, pra frente, dobra, gira. E eu fiquei parada na porta da cozinha, com o café na mão, assistindo aquilo como se fosse coisa importante que era. Onde aprendeu? Eu perguntei. Com minha mãe, ela disse sem parar o movimento. Que aprendeu com a dela, que aprendeu com a dela. Uma pausa. Receita que ninguém escreveu porque nunca precisou escrever. Passava de mão para mão, de cozinha para cozinha. Esse tipo de receita não tem medida certa, porque a medida certa é o que a mão sente. Fiquei em silêncio pensando nisso. Joaquim entrou pela porta dos fundos, com a enxada na mão e terra nas botas. Bateu as botas no batente. Hábito de homem certo, e deixou a enxada encostada do lado de fora antes de entrar. O canteiro tá limpo até a metade, ele disse, mais para mim do que para Antônia. Termino depois do café. A terra tá boa ali, Maria Teresa, ressecada na superfície, mas tem umidade embaixo. Com irrigação de manhã cedo, vai plantar bem. Olhei para ele. O senhor não precisava fazer isso, eu disse. Ele me olhou com aquela expressão direta de homem velho que já passou da fase de rodeio. A senhora nos deu cama e comida quando não tinha obrigação nenhuma, ele disse. Preciso sim. Para mim, dívida de gratidão não é dívida de palavra, é dívida de ação. Sentou à mesa. Antônia colocou o pão na mesa. Comemos os 3 em silêncio. Não o silêncio de constrangimento, o silêncio de gente que está bem na mesma mesa e que não precisa de conversa para confirmar isso. Depois do café, enquanto Joaquim voltava para o canteiro e Antônia lavava a louça com aquela eficiência silenciosa dela, eu fui até a varanda e fiquei olhando para o sítio. Tinha a pergunta que eu não tinha feito na noite anterior, porque não era hora, porque gente cansada e com fome não é gente em condição de contar história, e porque havia respeito em esperar o momento certo. Mas agora era manhã. Eles tinham dormido, tinham comido, e a pergunta existia com a mesma firmeza de antes. Como 2 idosos chegam à beira da estrada de madrugada, com saco de pano e burro velho e sem lugar para ir. Fui até onde Joaquim estava no canteiro. Fiquei parada do lado de fora olhando ele trabalhar por um momento. Ele percebeu, parou, encostou no cabo da enxada e me olhou com aquele olhar de homem que sabia que a pergunta estava chegando. Pode perguntar, ele disse. Já esperava. O que aconteceu? Eu disse. Ele ficou quieto por um momento, olhou para o canteiro. Depois me olhou de volta. Você vai achar que estou exagerando. Não sou mulher de exagero, eu disse, nem de julgamento fácil. Ele considerou isso. Então começou a falar. Joaquim e Antônia tinham 3 filhos. Adão, o mais velho. Caetano, o do meio. Roberto, o mais novo. Tinham criado os 3 na roça, com trabalho e com os valores que se passa de pai para filho, quando o pai acredita que valores importam mais do que herança. Honestidade, respeito pelo trabalho, cuidado com quem é mais fraco. Tinha sido vida dura, mas vida digna. E os filhos tinham crescido com isso, ou era o que Joaquim achava. A gente sempre acredita que ensinou direito, ele disse com aquela voz que não era amargura. Era a tristeza mais calma de quem já passou pela raiva e saiu do outro lado. Porque não dá para viver achando que fracassou nisso. Então você acredita que ensinou direito até o dia que a evidência fica grande demais para ignorar. A fazenda era grande. Joaquim não disse tamanho. Esse detalhe eu notei. A omissão deliberada de quem está contando, mas que ainda está escolhendo quanto contar.
Disse só que era o que os pais dele tinham deixado, que ele tinha expandido com trabalho de décadas e que há 2 anos havia começado a passar os controles administrativos para os filhos mais velhos porque os joelhos não aguentavam mais o ritmo de antes e porque confiava neles. Confiava, repetiu, com aquela ênfase de tempo verbal que carrega mundo. Adão e Caetano tinham administrado a fazenda por 1 ano. Nesse ano, Joaquim e Antônia tinham notado coisas. Números que não fechavam quando perguntavam, explicação que vinha vaga, acesso a documento que foi ficando mais difícil. Mas confiavam, eram os filhos. Você não desconfia do filho sem prova. E quando a prova chega, você demora a aceitar, porque aceitar significa que o mundo que você construiu baseado numa crença fundamental está errado. A prova chegou há 3 semanas. Joaquim encontrou por acidente um documento numa gaveta que Adão tinha esquecido de trancar. Contrato de venda de parte da fazenda, assinado com o nome de Joaquim, mas com firma reconhecida, numa data em que Joaquim estava internado no hospital da cidade com problema de pressão. Assinatura falsificada, notário comprado ou enganado. Fui confrontar o Adão, Joaquim disse. A voz continuava calma. Mas havia nela uma tensão embaixo, que era esforço de quem está mantendo calma, como escolha deliberada, porque a alternativa seria desmoronar. Ele não negou. Ficou na frente de mim e disse que eu estava velho, que não entendia mais de administração, que estava fazendo o que era necessário para o bem da família. Fez uma pausa. Para o bem da família, repetiu, excluindo eu e a Antônia da definição de família. Naquela noite, Adão e Caetano tinham chamado os dois para uma conversa na sala. Disseram que tinham consultado advogado que eles tinham escolhido, pago, orientado. Disseram que havia documentação mostrando que Joaquim não tinha mais capacidade de administrar os próprios bens. Documentação que Joaquim não reconhecia, que nunca tinha assinado, que devia ter sido produzida com a mesma criatividade do contrato de venda. Disseram que o melhor era que os dois fossem morar na cidade, num apartamento pequeno que tinham alugado, longe da fazenda. Quando eu disse que não ia, Joaquim disse, o Adão ficou na minha frente e disse, o senhor não tem escolha, pai, a fazenda já não é mais do senhor. Silêncio no canteiro. O sol tinha subido enquanto ele falava e estava agora na posição de manhã avançando, aquela luz branca e firme que não poupa detalhes. Joaquim estava de pé com o cabo da enxada na mão e o rosto no sol. E havia naquele rosto uma dignidade que não era de homem rico. Era de homem que tinha construído coisa com as próprias mãos e que tinha tido essa coisa tomada e que mesmo assim estava de pé. E o apartamento? Eu perguntei. Ficamos 2 dias. No terceiro, o Caetano apareceu com passagem de ônibus. Disse que era melhor a gente ir para a cidade da irmã da Antônia, que ela ia cuidar da gente. Pausa. A irmã da Antônia morreu há 6 anos. Eles sabiam disso. Fiquei imóvel. Nos deixaram na rodoviária com o saco de pano e um envelope com R$ 200. Ele me olhou. O burro era da fazenda. O Caetano esqueceu que estava amarrado atrás do ônibus que nos trouxe. Quando chegamos na rodoviária e eles foram embora, o burro estava lá. Era tudo que sobrou do que foi meu por 50 anos. Ficamos em silêncio. O vento mexeu nas folhas da mangueira velha no canto do quintal. E o Roberto? Eu perguntei. O filho mais novo. O rosto de Joaquim mudou. Não muito, mas o suficiente. Havia nele, quando o nome do filho mais novo apareceu, uma coisa diferente do que havia quando falava dos outros dois. Não era a tristeza calma de quem já processou a traição. Era outra coisa, mais quente, mais complicada. Roberto não sabe, ele disse. Estava fora. Trabalha numa cidade distante, raramente aparece. Quando soube que íamos embora da fazenda, ligou para o Adão e o Adão disse que era decisão nossa, que a gente queria descansar, viver mais simples. Uma pausa. Roberto acreditou porque era mais fácil acreditar do que não acreditar. Filho que ama os pais, prefere acreditar que os pais estão bem. E você não tentou falar com ele? Tentei ligar.
Joaquim colocou a mão no bolso e tirou um celular velho, daqueles de tecla, com a tela trincada. Bateria acabou no primeiro dia. Não tenho carregador. E não tinha como pedir para ninguém. Olhei para o celular com a tela trincada. Olhei para ele. Olhei para o canteiro que ele tinha capinado de manhã cedo em pagamento de dívida de gratidão, antes mesmo de ter contado a história que tornava aquela gratidão ainda mais pesada de receber. Não disse nada por um momento. Depois disse: eu tenho carregador. Carreguei o celular dele na tomada da cozinha. A única tomada que eu usava, a que ficava perto do fogão, porque era mais perto do gerador pequeno que eu tinha ligado 2 horas por dia para economizar combustível. Antônia estava do meu lado quando liguei o aparelho. Ela ficou olhando a tela acender com aquela expressão que não era alívio exatamente. Era a expressão de quem tinha estado cortada do mundo por dias e que estava vendo a possibilidade de reconexão aparecer com toda a ambiguidade que possibilidade tem quando você não sabe o que vai encontrar do outro lado. O celular tomou carga devagar. Enquanto esperava, Antônia me olhou e disse baixinho, como quem conta segredo que precisava ser contado: Roberto é diferente dos outros dois. Sempre foi. Uma pausa. Você vai ver. Não perguntei como ela sabia que eu ia ver, mas havia no jeito que ela disse, com aquela certeza quieta de mãe, que conhece os filhos de um jeito que vai além do que pode ser explicado. Havia naquilo uma promessa que não era sobre Roberto, era sobre o que estava por vir. E eu, que tinha aprendido a desconfiar de promessa, porque promessa no interior às vezes é só esperança vestida de certeza, fiquei quieta e deixei o celular carregar. Fora, Joaquim tinha voltado para o canteiro. O barulho da enxada na terra voltou, regular, firme, honesto. E naquela cozinha simples, com lamparina no canto e moedas ainda espalhadas na mesa de ontem, havia algo que não estava lá antes daqueles 2 velhos terem chegado na minha porteira. Não era solução, ainda não. Era presença, era história. Era a sensação de que o que estava acontecendo naquele sítio tinha peso de coisa que importa, que vai além de 2 velhos sem rumo e uma viúva sem dinheiro. Tinha o peso de coisa que estava começando. Os dias foram passando e os 2 foram ficando. Não houve conversa formal sobre isso. Não houve o momento em que eu disse: podem ficar. E eles disseram: obrigado, ficamos. Foi acontecendo da forma que as coisas verdadeiras acontecem, gradualmente, naturalmente, com a lógica silenciosa de coisa que encontrou o lugar certo e que se acomodou nele sem precisar de anúncio. Joaquim tinha terminado o canteiro no 2º dia. No 3º, sem que eu pedisse, tinha ido até a cerca do fundo que estava caindo desde o ano anterior. Um dos mourões tinha apodrecido na base e a tela tinha cedido em 2 lugares, e eu tinha ido consertando com pedaço de arame e esperança, que é o tipo de conserto que aguenta enquanto aguenta e que quando para de aguardar é de vez. Joaquim olhou a cerca com aquele olhar de homem que avalia a estrutura antes de tocar nela, foi até o barracão, achou as ferramentas que estavam lá desde o Darcy e passou o dia inteiro consertando. Não mourão improvisado, mourão novo que ele cortou de madeira que tinha no fundo do terreno, tratado com o que tinha disponível, fincado fundo o suficiente para durar. Cerca que ia aguentar não por esperança, mas por técnica. Quando eu fui ver no fim da tarde, fiquei parada olhando por um tempo. O senhor consertou direito, eu disse. Não tem sentido consertar de qualquer jeito, ele disse, sacudindo a terra das mãos. Coisa consertada pela metade é coisa que vai quebrar de novo. Melhor fazer certo uma vez do que fazer torto 1000 vezes. Guardei aquilo. Antônia tinha assumido a cozinha com aquela naturalidade de quem assume o que sabe fazer, sem precisar que ninguém ceda espaço formalmente. Ela simplesmente foi fazendo e o espaço se abriu porque o que ela fazia era bom. E eu não tinha vaidade suficiente para defender território quando o outro lado fazia melhor. Fazia pão todo dia. Não o mesmo pão, variava com o que tinha, com o que a despensa oferecia, com aquela criatividade de cozinheira antiga que aprendeu que receita é ponto de partida, não destino.
Um dia era pão de mandioca, que ela fez com a mandioca que eu tinha no quintal e que estava esperando uso. Outro dia era broa de milho com erva doce, que ela disse que era receita da avó dela e que o cheiro que tomou a cozinha naquela manhã era de coisa que não tem nome comercial, mas que tem o nome de memória. Cheiro de infância, cheiro de casa que funciona. Eu olhava ela trabalhar e aprendia. Não só receita, aprendi o jeito. O cuidado com que ela tratava cada ingrediente, mesmo o mais simples. A atenção que ela dava ao fogo. Não fogo alto que queima por fora e deixa cru por dentro, mas fogo manso que cozinha devagar e que sai certo porque teve tempo. A forma que ela provava e ajustava, sem pressa de terminar, porque terminar não era o ponto era acertar. A senhora cozinha desde quando? Eu perguntei numa tarde. Desde quando me lembro de mim, ela disse, sem tirar os olhos da panela. Comecei ajudando minha mãe quando ainda não chegava no fogão. Tinha um banquinho que eu subia para alcançar. Um sorriso pequeníssimo. O banquinho ainda existe. Ficou na cozinha da fazenda. Ficou quieta depois disso. Eu não perguntei mais nada. Na primeira semana, propus o que tinha pensado desde o segundo dia. Sentei com os dois na mesa do café da manhã e coloquei na frente deles o que eu tinha. Não o que eu queria que fosse, o que era. A situação da dívida, o prazo que restava, o que eu precisava de faturamento para pelo menos segurar o banco por mais tempo. Joaquim me ouviu com aquela atenção de homem que respeita a informação e que não interrompe antes de ter o quadro completo. Quando terminei, ficou quieto por um momento. Quanto você precisa para pagar o mínimo que o banco aceita para renovar o prazo? Ele perguntou. Disse o número. Ele não reagiu ao número com susto, nem com aquela expressão de quem acha que é muito. Processou. Ficou olhando para o café na xícara por um momento. Tem feira aqui perto? Tem. Sábado de manhã na cidade. Eu vendia ovo lá antes. Parei quando ficou difícil de produzir quantidade suficiente para compensar o transporte. O que mais vende em feira de interior? Pensei. Pão artesanal, doce caseiro, móvel pequeno de madeira, tamborete, banquinho, esse tipo de coisa que homem de roça faz no tempo ocioso e que mulher da cidade compra porque acha charmoso. Joaquim me olhou. Depois olhou para Antônia. Ela já estava olhando para ele com aquele olhar de 40 e tantos anos de casamento que a conversa sem palavra. Os dois chegaram ao mesmo lugar ao mesmo tempo, sem precisar dizer. Então, é o que a gente faz, Joaquim disse. Simples, direto, como quem fecha a questão. A semana seguinte foi diferente de qualquer semana que eu tinha vivido no sítio desde que o Darcy morreu. Tinha movimento. Tinha barulho de trabalho que não era só meu. Tinha o som da enxada de Joaquim no canteiro de manhã, o cheiro do forno de Antônia na cozinha de tarde e uma espécie de ritmo que foi se estabelecendo naturalmente como ritmo se estabelece quando pessoas que sabem trabalhar começam a trabalhar juntas. Você não combina, você vai ajustando e um dia você percebe que está em cadência com o outro sem ter planejado. Joaquim descobriu no barracão as tábuas de madeira que o Darcy tinha guardado. Meu marido era daquele tipo que não jogava nada fora porque madeira boa não se desperdiça. E havia lá um estoque razoável de tábua seca, de qualidade variada, mas com boa quantidade de coisa aproveitável. Seu marido sabia escolher madeira, Joaquim disse, passando a mão na superfície de uma tábua com aquele gesto de avaliação que carpinteiro tem. Sabia escolher a maioria das coisas, eu disse. Ele me olhou de lado. Um olhar breve que tinha entendimento nele. O tipo de entendimento que não precisa de explicação, porque a saudade tem uma frequência que quem já perdeu reconhece em quem também perdeu. Não disse mais nada. Voltou para a madeira. Em 3 dias, Joaquim tinha feito 4 tamboretes. Simples, sólidos, com aquele acabamento de mão de homem que aprendeu marcenaria não em curso, mas em prática, que é o acabamento que tem irregularidade proposital e que, por isso, é mais bonito do que o acabamento de máquina. Sem lixa fina, sem verniz caro,
só a madeira tratada com óleo de linhaça que tinha no barracão, que deixava a cor natural aparecer com aquela profundidade que madeira tem quando é respeitada. Eu olhei os 4 tamboretes enfileirados no barracão e pensei no que me pagavam na cidade por coisa assim. Ia ser suficiente para começar. Antônia tinha produzido naquela mesma semana 12 pães embrulhados em pano de prato limpo, 8 vidros de doce de leite que ela fez num processo que durou uma tarde inteira com leite que eu tinha das cabras que ainda criava, e 4 potes de geleia de goiaba. A goiabeira no fundo do quintal estava carregada havia semanas e eu não tinha tido disposição nem braço suficiente para colher sozinha. Você nunca colheu essa goiaba? Antônia perguntou quando foi até o pé pela primeira vez. Colhia. Ficou difícil sozinha. Ela ficou olhando para o pé carregado por um momento com aquela expressão. Não de julgamento, de reconhecimento, de mulher que entende o que é ter coisa boa na frente e não ter condição de aproveitar sozinha. Não está mais sozinha, ela disse. Simplesmente. E começou a colher. No sábado de manhã, eu ainda estava dormindo, quando Antônia bateu na minha porta. Maria Teresa, está na hora. Levantei. 5:30 da manhã, a feira abria cedo porque homem de roça prefere comprar antes do sol esquentar. Fui para a cozinha e encontrei tudo organizado. As coisas da feira separadas e embrulhadas, a sacola de pano velha que eu usava para vender, substituída por uma caixa de madeira que Joaquim tinha feito no dia anterior especificamente para isso, com a goiaba e o doce e o pão arrumados, com aquele cuidado de quem sabe que a apresentação é parte do produto. Os tamboretes estavam no canto prontos para ser carregados. Quem vai? Eu perguntei. Os 3, Joaquim disse, vindo do quintal com as mãos limpas. Você conhece a feira, eu carrego os tamboretes, Antônia cuida do que é dela. Não discuti. O burro velho, que tinha virado habitante permanente do sítio naquela semana, comendo o capim do pasto pequeno com a satisfação de animal que finalmente parou de andar, foi atrelado à carroça. Os tamboretes foram no fundo. A caixa de madeira entre eu e Antônia no banco da frente. Saímos antes do sol. A feira de cidade pequena de interior é um mundo que tem regras próprias, língua própria, hierarquia própria, que quem é de fora não vê, mas que quem é de dentro conhece sem precisar de mapa. Eu conhecia. Tinha vendido ovo lá por anos com o Darcy, depois sozinha por um tempo, e sabia onde ficar. Não o ponto mais caro, não o mais barato, o ponto do meio onde o fluxo de gente é constante sem ser caótico e onde o tipo de comprador que para é o comprador que compra, não o que olha e vai embora. Montamos a bancada, tamboretes do lado. Joaquim os colocou em destaque com aquele instinto de vendedor que ele não sabia que tinha até demonstrar. Pão e doce na caixa de madeira, aberta para mostrar o conteúdo. Geleia nos potes, com aquela cor de âmbar que boa geleia tem quando você ergue para o sol. Antônia ficou atrás da bancada com aquela postura, ereta, presente, com o avental que ela tinha lavado na véspera e passado com o ferro a carvão que estava no barracão. 70 e tantos anos, cabelo branco no coque, vestido de chita limpo, e uma qualidade de presença que eu observei e que tentei entender. Era confiança. Não arrogância, confiança. A confiança de mulher que sabe o que faz e que não precisa convencer ninguém de que sabe porque o produto fala por ela. A primeira cliente parou nos tamboretes. Mulher de uns 50 anos, bolsa de couro, jeito de quem não é dali, mas que vem à feira porque gosta de coisa artesanal. Tinha esse tipo de frequentadora em toda a feira de interior que ficava perto de turista e essa cidade ficava. Quanto nesses tamboretes? Joaquim disse o preço, que eu tinha ajudado a calcular na véspera, considerando material e trabalho e o que o mercado local suportava. Ela não pechinchava. Comprou 2. Depois virou para a bancada e viu o pão e a geleia. Comprou um pão e 2 potes de geleia. Primeira venda. Não foi a última. Voltamos ao meio-dia com a carroça mais leve e o envelope mais pesado. Não tinha vendido tudo.
Nunca vende tudo na primeira feira, porque cliente novo precisa de tempo para virar cliente fiel, e produto novo precisa de tempo para criar reputação. Mas tinha vendido o suficiente para me fazer sentar na varanda na volta e fazer a conta devagar, com cuidado, para ter certeza que os números estavam certos. Estavam. Não era o suficiente para pagar a dívida, nem perto. Mas era o suficiente para fazer um pagamento parcial, que mostrava para o banco que havia movimento, que havia tentativa, que havia alguém do outro lado do empréstimo que não tinha desistido. E no banco, aprendi isso da forma dura ao longo de 3 anos. A diferença entre devedor que desistiu e devedor que está tentando não é diferença de sentimento, é diferença de protocolo. Devedor que desistiu vai a leilão mais rápido. Devedor que aparece e paga alguma coisa e demonstra que está produzindo ganha, às vezes, mais tempo. Eu precisava de mais tempo. Agora tinha mais chance de conseguir. Fui até a cozinha, onde Antônia já estava fazendo o almoço. Tinha comprado na feira, com o dinheiro que eu tinha separado para isso, algumas coisas que estavam faltando na despensa. O cheiro que vinha da panela era de carne de charque com jerimum, que é um dos cheiros mais honestos que eu conheço. Cheiro de roça funcionando. Joaquim estava na varanda tirando o chapéu e sacudindo o pó da estrada. Me parei no meio da sala por um momento. Olhei para o sítio que estava ameaçado de leilão, para o canteiro que estava crescendo de novo depois de um ano abandonado, para a cerca do fundo que estava em pé de verdade pela primeira vez em 2 anos, para a cozinha onde Antônia cozinhava com aquela eficiência silenciosa dela, para a varanda onde Joaquim descansava com aquele descanso de homem que trabalhou e que, portanto, merece descanso. Havia algo acontecendo naquele sítio que não acontecia desde antes do Darcy morrer. Não era prosperidade ainda, não era solução, era vida. Era o barulho e o cheiro e o movimento de lugar que tem gente dentro que está tentando, não desistindo, não esperando, não contando moeda de lamparina com cara de quem já sabe o fim, tentando. Fui me sentar na mesa do almoço, mas antes parei na porta da cozinha e olhei para Antônia. O Roberto, eu disse. O celular já tem bateria suficiente. Já pensou em ligar? Ela parou de mexer a panela. Ficou de costas para mim por um momento. Um momento que era mais longo do que parecia, porque havia nele tudo que uma mãe carrega quando está prestes a falar com o filho depois de tempo de silêncio que não foi escolha dela. Já pensei, ela disse, toda hora desde que chegamos aqui. Então por que não ligou? Ela se virou. Me olhou com aqueles olhos que tinham, embaixo do cansaço de semanas difíceis, aquela clareza de mulher que processa coisa fundo antes de falar. Porque quando ligar, ela disse, tudo muda. E mudança, mesmo a boa, assusta quando você está num lugar que finalmente está parecendo seguro. Fiquei olhando para ela. Entendi. Conhecia esse medo. Era o medo de que movimento novo quebre o equilíbrio frágil que você construiu com o que sobrou. É medo que não é covardia. É cautela de quem já perdeu equilíbrio antes e que sabe o quanto custa encontrar de novo. Quando você estiver pronta, eu disse. Voltei para a panela. Mas no dia seguinte, de manhã cedo, antes do café, eu estava na janela da cozinha quando vi Antônia na varanda com o celular de Joaquim na mão, discando. Esperando. E quando alguém atendeu do outro lado, quando a voz do filho mais novo chegou pelo aparelho com a tela trincada, vi os ombros dela mudarem. Não de desmoronamento, de alívio. Da mesma forma que vi o rosto dela mudar na primeira noite, quando colocou a colher na boca com fome de verdade. O corpo de pessoa que finalmente recebeu o que estava precisando. Fui fazer o café. Deixei ela falar. Roberto chegou numa quinta-feira. Não era o que eu esperava. E percebi, quando ele desceu do carro na entrada do sítio, que eu tinha construído uma imagem dele na cabeça sem querer, daquele jeito que a gente faz quando ouve falar de pessoa antes de conhecê-la. Tinha imaginado o homem parecido com o pai, curvado pelo trabalho, chapéu de palha, jeito lento de interior. Imaginei errado. Era mais jovem do que eu calculava. Uns 35 anos, talvez 40.
alto como o pai, mas sem o curvamento ainda, com aquela postura de homem que ainda não entregou o corpo para o tempo. Roupa simples, mas não de roça. Calça jeans, camisa de botão de manga dobrada até o cotovelo, um jeito que era de cidade, mas que não tinha perdido completamente a origem. Desceu do carro com pressa contida, aquela pressa de quem estava contendo desde que saiu de onde estava, e que agora que chegou, está deixando aparecer. Antônia foi até ele antes que ele chegasse na varanda. Não correu. Caminhou com aquela dignidade dela que não se perdia nem em momento de emoção. Mas havia no passo dela uma velocidade que não era o passo normal. Era o passo de mãe, que está indo em direção ao filho com tudo que ficou represado durante semanas de silêncio forçado. Ele a abraçou. Não o abraço rápido de cumprimento. O abraço comprido, de braços que fecham com força, de filho que percebeu, pelo telefonema, pela voz dela, pelo que ela contou, que quase perdeu a mãe de um jeito diferente de morte, mas que não seria menos definitivo. Fiquei na varanda olhando. Não era minha cena, mas era impossível não sentir o peso dela. Joaquim estava do meu lado. Vi o rosto dele enquanto ele olhava o filho mais novo abraçar a mãe, e havia naquele rosto do homem velho, que tinha sido traído pelos filhos mais velhos, e que estava vendo o mais novo chegar uma expressão que era complicada demais para ter nome único. Era alívio, e era dor, e era amor, e era aquela tristeza específica de pai que criou 3 filhos achando que tinha feito o mesmo com os 3, e que descobriu que não tinha, que 2 tinham virado uma coisa e um tinha virado outra e que não sabia exatamente onde estava a diferença. Pus a mão no braço dele por um segundo. Ele não disse nada, só acenou com a cabeça. Sentamos os 4 na mesa da cozinha. Antônia tinha feito café e pão de manhã cedo, como se soubesse que ia precisar. E provavelmente sabia, porque mãe que conhece o filho sabe quando ele vai aparecer antes de ele saber que vai. Roberto tomou o café com aquela atenção distante de homem que está presente fisicamente, mas que a cabeça está em vários lugares ao mesmo tempo, processando. Ele me olhou com uma avaliação direta, que não era grosseria. Você é a Maria Teresa, ele disse. Sou. Eles me contaram. Uma pausa. Obrigado pelo que fez. Não fiz nada de extraordinário, eu disse. Abri o portão. Às vezes abrir o portão é o extraordinário, ele disse. Não discuti. Havia naquilo uma verdade que eu conhecia de dentro, mas que não tinha colocado em palavras antes. Ficou um momento olhando para o café. Então olhou para o pai. Me conta tudo, ele disse. Do começo, com detalhe. Joaquim contou. A mesma história que tinha me contado no canteiro, mas dessa vez com mais detalhe, com as partes que ele tinha guardado, porque não eram para mim, mas que eram para Roberto. Os documentos que encontrou, a conversa com Adão, a reunião na sala com os 2 filhos mais velhos, o apartamento de 2 dias, a rodoviária. Roberto ouvia sem interromper. Havia no rosto dele uma expressão que foi mudando enquanto o pai falava. Não de surpresa exatamente, porque eu percebi depois que a surpresa tinha vindo pelo telefone quando Antônia ligou. Era outra coisa. Era aquela expressão de quem está ouvindo confirmação de coisa que não queria que fosse confirmada, que preferia que fosse exagero ou mal entendido, mas que está ficando mais claro a cada frase que não é nenhum dos dois. Quando Joaquim terminou, Roberto ficou em silêncio por um tempo. Então disse: eu precisava ouvir de você, com sua voz, porque quando a mãe me ligou, eu ainda tentei. Parou, respirou. Eu liguei pro Adão antes de vir aqui. Joaquim levantou os olhos. O que ele disse? Antônia perguntou. Voz quieta. Disse que vocês estavam bem, que tinham decidido descansar, que a fazenda estava em boas mãos. Roberto colocou a xícara na mesa com aquele cuidado de quem está controlando o movimento, porque se não controlar, vai fazer algo brusco. Disse que eu estava interferindo em decisão de família e que devia deixar as coisas como estavam. Silêncio na cozinha. Você acreditou nele? Joaquim perguntou, sem acusação, com a pergunta genuína de pai que precisa saber. Roberto me olhou por um segundo. Breve, mas eu entendi o que era.
Era verificação de pessoa que estava prestes a dizer coisa que custava e que queria ter certeza de que o ambiente era seguro para dizer. Não, ele disse. Olhou para o pai. Não acreditei. Porque conheço o Adão. E porque a voz da mãe pelo telefone não era a voz de mulher que decidiu descansar. Antônia fechou os olhos por um segundo. Abriu. Estava firme. Então, o que você vai fazer? Ela perguntou. Roberto ficou quieto por um momento. Quando falou, havia uma qualidade diferente na voz. Não mais o filho processando, mas o homem que chegou com propósito e que estava colocando o propósito na mesa. Trago as provas que preciso, ele disse, e vou recuperar o que é de vocês. As provas levaram 2 dias para começar a aparecer. Roberto tinha vindo preparado. Não com certeza de que ia conseguir, mas com a preparação de quem não chegou de mãos vazias. Trouxe na mochila uma pasta com documentos que ele tinha conseguido nas semanas anteriores, quando a ligação da mãe tinha disparado uma investigação silenciosa que ele tinha feito sem contar para ninguém. Sentamos na mesa da cozinha, os 4, que tinha virado, naqueles dias, o lugar onde as coisas importantes aconteciam, como mesa de cozinha de interior sempre foi. Roberto abriu a pasta. Quando a mãe ligou, eu já estava desconfiado há algum tempo, ele disse. Havia coisas que não fechavam. Perguntava sobre a fazenda para o Adão e as respostas eram sempre vagas. Pedi para ver balanço uma vez e ele disse que estava sendo revisado. Olhou para o pai. Homem que não tem nada a esconder não fica revisando o balanço por 6 meses. Tinha documentos de cartório, certidões de registro de imóvel que Roberto tinha pedido pessoalmente, pagando do próprio bolso, sem contar por quê. Nelas apareciam transferências de partes da fazenda feitas nos últimos 18 meses. Transferências com assinatura de Joaquim. Joaquim olhou os documentos, olhou para a assinatura. Não é minha letra, ele disse. Voz calma. Aquela calma de quem já sabia, mas que ver a prova física ainda dói de um jeito diferente do que saber abstratamente. Não é, Roberto confirmou. Eu comparo com documentos antigos que o senhor assinou. Tenho cópias, a diferença é visível. Pausa. Visível o suficiente para grafotécnico confirmar em laudo. Você já consultou grafotécnico? Eu perguntei porque não consegui ficar calada. Ele me olhou. Consultei. Informalmente ainda. Um conhecido. Ele confirmou que há inconsistências significativas. Voltou para a pasta. Mas tem mais. O mais era o que Roberto tinha descoberto, fazendo o que filho que desconfia faz quando tem recursos e determinação, seguindo dinheiro. Não com acesso à conta bancária, que ele não tinha, mas com as ferramentas públicas disponíveis. Registros de empresa. Abertura de CNPJ, contratos com fornecedor que apareciam em nome de empresa nova, aberta há 18 meses, cujo sócio majoritário era Adão. Empresa que vendia produto para a fazenda. A própria fazenda de onde Adão tinha sido contratado como administrador pelos próprios pais. Ele criou empresa para vender para si mesmo, Joaquim disse. Não era pergunta. Superfaturado. Roberto disse. A margem que eu consegui calcular com o que tenho é de pelo menos 30% acima de mercado em cada contrato. Antônia estava ouvindo tudo com as mãos juntas, em cima da mesa, e aquela expressão de mulher que está mantendo calma, porque calma é escolha deliberada, e não porque não está sentindo. O Caetano sabia? Ela perguntou. Roberto ficou quieto por um segundo. O Caetano participou, ele disse, com aquela voz de quem diz verdade difícil, porque a alternativa é mentira fácil, e mentira fácil não serve para nada aqui. Antônia fechou os olhos, abriu. Então os dois, ela disse, simplesmente, sem drama, com aquela tristeza quieta que é mais funda que drama, porque drama passa e isso não. Fui me deitar tarde naquela noite. Roberto e Joaquim tinham ficado na mesa até depois da meia-noite, olhando documentos e planejando o passo seguinte. Antônia tinha ido dormir mais cedo, não de fraqueza, de sabedoria.
Sabia que o que vinha a seguir precisava de energia que só o sono recompõe e que ficar acordada olhando o papel não mudava o papel. Fiquei na varanda antes de entrar. O céu do interior à noite é coisa que cidade não tem. Aquela quantidade de estrela que parece exagero, mas que é só o que aparece quando não tem luz artificial competindo. Darcy gostava de ficar na varanda à noite. Dizia que estrela era o único espetáculo gratuito que existia e que era pecado não assistir quando estava disponível. Pensei nele. Pensei em como ele teria recebido Joaquim e Antônia. E soube, sem precisar calcular, que teria aberto o portão antes de mim, porque Darcy era daquele tipo de homem que não precisava de deliberação para fazer coisa certa. A coisa certa era evidente para ele, de um jeito que, em mim, às vezes precisava de um segundo a mais. Pensei na dívida, no prazo que faltava, no que a feira tinha rendido e no quanto ainda faltava. E pensei, pela primeira vez de forma clara, não como pensamento fugaz, mas como pensamento que ficou parado na frente para ser examinado, que havia algo acontecendo naquele sítio que era maior do que eu tinha capacidade de ver de perto, que eu tinha aberto um portão numa noite escura para dois velhos cansados e que o que tinha entrado por aquele portão junto com eles não era só gratidão e trabalho e pão e tamborete, era história. Era uma história que tinha tamanho que eu ainda não sabia medir, com consequências que ainda estavam se desdobrando e que, de alguma forma, tinha chegado até mim, até esse sítio endividado, até essa mulher contando moeda de lamparina, como se houvesse lógica nisso, como se a vida, às vezes, tivesse propósito que a gente só enxerga olhando para trás. Não sou de misticismo. Darcy era. Ele acreditava em destino, com aquela convicção calma de homem que viu coincidência de menos para acreditar em acaso. Eu sempre fui mais cética, mas havia naquilo algo que minha ceticismo estava com dificuldade de explicar. Entrei. Na manhã seguinte, Roberto me chamou para conversar. Sozinhos, os dois sem Joaquim e Antônia, que tinham ido até o canteiro juntos naquela manhã, com aquela parceria de décadas que se manifesta até em horta, cada um sabendo o que o outro vai fazer sem precisar combinar. Roberto ficou em pé na varanda, de costas para o terreiro, me olhando com aquela expressão direta que era traço de família. Joaquim tinha aquele olhar e Roberto tinha herdado. "Preciso te perguntar uma coisa", ele disse. "Pode. O que você vai fazer quando isso se resolver?" Fiquei olhando para ele. "Isso se resolver como?" Eu disse. "Ainda tem muito por resolver." "Vai resolver", ele disse, com uma convicção que não era arrogância, era a convicção de homem que avaliou a situação com frieza e que chegou à conclusão de que as provas eram suficientes e que o caminho legal, embora longo, tinha resultado. "A questão é o depois. Você vai ficar aqui?" "É meu sítio", eu disse. "Onde mais eu ia?" "Está endividado." "Eu sei disso melhor do que ninguém." Ele ficou quieto por um momento. Depois disse, com o cuidado de quem está colocando coisa delicada na mesa e que não quer que caia: "Meus pais não têm como te pagar pelo que fizeram. Não agora. O processo vai levar tempo e até a fazenda ser recuperada, eles não têm acesso a nada." Pausa. "Mas eu tenho." Fiquei imóvel. "Não estou oferecendo caridade." Ele disse, rápido, como quem sabe que a palavra errada vai fechar a porta. "Estou oferecendo empréstimo. Com prazo, com condição justa, com juros menores que os do banco." Me olhou. "Você paga a dívida, mantém o sítio e me paga quando puder, com a produção, com o tempo que precisar." Fiquei olhando para ele por um longo tempo. Havia coisas que eu precisava dizer e que precisavam ser ditas com cuidado, porque situação como aquela, generosidade grande em momento de necessidade grande, tem armadilha emocional que mulher do interior aprende a temer, que é a armadilha de aceitar coisa errada pelo motivo certo. "Por que você faria isso?" eu perguntei. Diretamente, porque direteza era o idioma daquela casa. Ele não desviou o olhar. "Porque meus pais estão bem por causa de você", ele disse.
E porque mulher que abre portão para idoso com fome numa noite escura, sem ter quase nada, não merece perder o que tem por dívida que não foi culpa dela. Silêncio na varanda. Um pássaro cantou no pé de manga. Preciso pensar, eu disse. Toma o tempo que precisar, ele disse. Sem pressão, sem urgência, do jeito que oferta honesta é feita, você coloca na mesa e deixa a pessoa decidir. Fui pro canteiro. Fiquei de pé na beira, olhando o que Joaquim tinha construído naquelas semanas. Canteiro limpo, organizado, com as primeiras mudas já aparecendo verdes e firmes na terra vermelha. Cerca do fundo, em pé de verdade. Barracão com madeira organizada. O sítio que estava caindo aos pedaços quando eles chegaram, que estava sendo levantado gesto a gesto por mãos velhas que tinham perdido tudo, mas que não tinham perdido o saber. Pensei no Darcy, pensei no que ele teria dito. E soube, com aquela certeza que não vem da cabeça, mas de lugar mais fundo, soube o que ia responder. Aceitei a proposta de Roberto. Não naquele mesmo dia. Esperei até o dia seguinte, não por indecisão, mas por respeito ao peso da decisão. Coisa grande merece uma noite de consideração, mesmo quando você já sabe a resposta. Porque saber a resposta e respeitar o processo são coisas diferentes, e eu aprendi que pular o processo porque você já sabe. O destino é jeito de chegar no lugar certo sem entender o caminho. E não entender o caminho significa que na próxima vez você vai se perder de novo. Dormi com a proposta. Acordei com ela. E de manhã, antes do café, fui até a varanda onde Roberto estava sentado, com o celular na mão, olhando para o terreiro, com aquela expressão de homem que tem muita coisa para resolver e que está usando o silêncio da manhã para organizar por onde começa. Aceito, eu disse. Ele me olhou. Com uma condição, continuei. Qual? Quero contrato escrito, valor, prazo, condição. Não porque não confio na sua palavra, mas porque acordo de boca é acordo que o tempo deforma, e eu aprendi que coisa importante precisa de papel. Ele ficou me olhando por um segundo, com aquela expressão que eu estava aprendendo a reconhecer nele, que era a avaliação rápida seguida de aprovação que ele não verbalizava, mas que aparecia no jeito que o rosto relaxava um grau. Justo, ele disse. Vou redigir hoje. Obrigada. É eu quem agradeço, ele disse, simplesmente. Sem mais explicação, porque não precisava. O contrato foi escrito naquela tarde, na mesa da cozinha. Roberto tinha estudado direito por 2 anos antes de mudar de curso. Informação que surgiu de passagem quando ele começou a redigir, e eu perguntei de onde vinha o jeito que ele escrevia contrato, preciso e sem enrolação. Não era advogado, mas sabia o suficiente para fazer documento que dizia o que precisava dizer sem deixar brecha para interpretação generosa de nenhum lado. Lemos juntos, eu e ele, linha por linha. Não porque eu desconfiava, porque era o que se faz com documento que você vai assinar. Aprendi isso com o Darcy, que dizia que homem que assina papel sem ler merece o que está no papel. Achei na época que era exagero, não acho mais. Assinamos os dois. Joaquim e Antônia assinaram como testemunha. Joaquim com aquela letra firme que Roberto tinha mostrado nos documentos antigos e que era visivelmente diferente da falsificada. Antônia com a letra miúda e inclinada de mulher que aprendeu a escrever tarde, mas que aprendeu com cuidado. Guarda o contrato dobrado na gaveta da cômoda do quarto, a mesma gaveta onde guardava os documentos do sítio, a carta do banco, o que restava de prova de que aquele pedaço de terra era meu. Colocou ao lado das outras coisas importantes e fechou a gaveta com aquela satisfação pequena de coisa guardada no lugar certo. Roberto ficou mais 4 dias. Esses 4 dias foram os mais movimentados que o sítio tinha visto em anos. Não com festa nem com barulho de celebração, mas com um movimento específico de coisa sendo resolvida, que tem um ritmo próprio que é diferente do ritmo de coisa sendo adiada ou de coisa sendo sofrida. No primeiro dia depois do contrato, Roberto foi até a cidade resolver a dívida do banco. Fui junto. Quis ir,
não por desconfiança, mas porque era minha dívida, e meu nome no papel, e minha presença era questão de dignidade. Não ia mandar ninguém fazer por mim o que podia fazer de pé, olho no olho, com a coluna ereta que o Darcy sempre disse que era a única postura certa para entrar em banco. O gerente, o mesmo que tinha me olhado 3 anos com aquela paciência protocolar, me olhou diferente quando entrei com Roberto do lado e com o valor exato na mão. Não gostei desse olhar diferente. Não porque era mau, era respeitoso, era o respeito que ele não tinha tido quando eu entrava sozinha e que agora aparecia porque eu entrava acompanhada de homem com aparência de recurso. Esse tipo de respeito que depende de quem está do seu lado é o tipo mais desonesto que existe. Mas era o que havia, e o que havia servia para o que eu precisava que servisse, que era quitar a dívida e sair dali com papel assinado de que o sítio estava livre. Saí com o papel. Não chorei dentro do banco. Chorei no carro, de costas, enquanto Roberto dirigia e fingia que não estava vendo pelo espelho retrovisor, que era a forma gentil de me dar o espaço de sentir o que precisava sentir sem precisar de testemunha. Darcy teria ficado feliz. Não com o empréstimo, não com a situação toda que tinha chegado a esse ponto, mas com o resultado, com o papel na minha mão, dizendo que o sítio estava livre. Teria ficado feliz do jeito calmo e sem barulho que ele ficava feliz com coisa que importava. Pensei nisso enquanto o carro voltava pela estrada de terra em direção ao sítio. No segundo dia, Roberto foi até o cartório. Sozinho dessa vez, havia parte do processo que precisava de sigilo ainda, porque quando você está construindo caso contra pessoas que têm advogado contratado e experiência em manobra, você não anuncia os passos antes de dar. Voltou à tarde com mais documentos e com a expressão de homem que está vendo o que precisava ver. Sentou com Joaquim na varanda. Eu fiquei na cozinha ajudando Antônia a preparar o jantar, mas a janela da cozinha dava para a varanda e eu ouvia. Não intencionalmente, mas ouvia, porque a casa era pequena e voz de homem carrega. Ouvi Roberto dizer: "O registro foi feito com procuração, pai. Procuração que o senhor assinou. De verdade, essa sim, mas o instrumento particular que autorizava a venda específica é falsificado. São coisas diferentes e é essa diferença que o advogado vai usar." Ouvi Joaquim responder após uma pausa. "Quando eu assinei essa procuração, achei que era para a administração normal. O Adão disse que era rotina. Era o que ele queria que o senhor achasse." Silêncio. Depois a voz de Joaquim mais baixa. Eu confiei. "Eu sei. Confiar no filho não deveria ser ingenuidade." "Não é ingenuidade", Roberto disse. A voz tinha aquela firmeza de homem que acredita no que está dizendo. "É o que pai faz. O erro não é seu." Parei de picar o legume por um momento. Antônia estava do meu lado e também tinha parado, as mãos imóveis sobre a tábua de corte, os olhos na janela que dava para a varanda onde o marido e o filho estavam sentados. Ela não disse nada, mas havia no rosto dela uma expressão que eu reconheci porque tinha visto minha própria mãe com ela uma vez, quando meu pai tinha dito coisa que era exatamente o que ela precisava ouvir depois de muito tempo esperando. Aquela expressão de alívio que não é alegria, é mais fundo que alegria. É a expressão de carga sendo dividida depois de ficar muito tempo sendo carregada sozinha. Voltamos ao jantar. O terceiro dia foi o dia que Joaquim me contou o resto. Não me chamou. Aconteceu naturalmente, como as conversas que importam acontecem sem planejamento. Eu estava no canteiro colhendo o que já estava no ponto, cebolinha, coentro, as primeiras vagens que tinham aparecido com uma velocidade que me surpreendeu, e Joaquim veio até lá com as mãos no bolso e aquele jeito de quem está andando sem destino específico, mas que tem coisa pesada na cabeça que anda junto. Ficou do meu lado olhando o canteiro por um momento. "Você sabe o que é de verdade e me envergonha em tudo isso?" ele disse. Continuei colhendo. "O quê? Não é ter sido roubado pelo filho." Pausa. "É ter precisado de estranho para sobreviver enquanto o filho meu dormia em fazenda que é minha." Parei de colher. Olhei para ele.
Não sou estranha, eu disse. Sou vizinha. E vizinho no interior não é estranho. É família que a gente escolhe quando a que nasceu falha. Ele me olhou. Isso é o que a sua mãe te ensinou? Isso é o que a vida me ensinou, eu disse. Minha mãe me ensinou a fazer pão. A vida me ensinou o resto. Ele ficou quieto por um momento. Então, com aquela voz rouca de sempre, mas com alguma coisa diferente nela, mais leve, como voz de homem que está colocando coisa no chão que estava segurando no ar faz tempo. Tenho uma coisa para te dizer que o Roberto não sabe ainda. Esperei. A fazenda tem um documento antigo, testamento que meu pai fez antes de morrer, que nunca foi registrado porque na época não achamos necessário. Olhou para o canteiro. Nesse testamento, meu pai dividiu a fazenda em 4 partes iguais, 3 para mim, uma para minha irmã que morreu antes dele, sem filhos. Fiquei olhando para ele, sem entender ainda aonde ia. Essa 4ª parte nunca foi transferida para ninguém, porque minha irmã morreu primeiro e não tinha herdeiro. Uma pausa deliberada. No direito, quando não há herdeiro e não há disposição testamentária sobre o que acontece com essa parte, ela pode ser destinada por decisão do proprietário original, que era meu pai, e cujos poderes passaram para mim como herdeiro principal. Joaquim. Eu disse o nome com aquela entonação de quem está pedindo que a pessoa chegue no ponto porque está sentindo que o ponto é grande. Ele me olhou de frente. Quero regularizar essa 4ª parte, ele disse. Quando o processo acabar e a fazenda for recuperada, e vai ser recuperada, o Roberto garante e eu confio nele, quero que essa 4ª parte seja destinada a alguém que mereça terra boa. O canteiro estava quieto. Uma borboleta passou pela cebolinha com aquela indiferença de inseto que não sabe que está em meio à conversa importante. Por que você está me contando isso? Eu disse. Ele não desviou o olhar. Porque você precisa saber que o que está sendo construído aqui não é caridade, ele disse. Nem agradecimento. É reconhecimento. Tem diferença. Eu sabia a diferença. Tinha aprendido a diferença da forma mais prática possível ao longo de 3 anos de viuvez no interior, onde caridade olha para baixo e reconhecimento olha de frente. Você está me oferecendo terra, eu disse. Diretamente, porque tinha aprendido que quando o assunto é grande, rodeio é desrespeito. Estou dizendo que quando isso se resolver, essa conversa vai acontecer de forma oficial, com Roberto presente, com documentação certa. Ele colocou a mão no bolso. Mas queria que você soubesse antes, porque você tomou decisão de nos receber sem saber o que vinha junto. Acho que você merece saber o que pode vir ainda. Fiquei olhando para o canteiro que ele tinha capinado no 2º dia. A terra vermelha e limpa, as mudas crescendo com aquela determinação de coisa viva que encontrou condição favorável. O trabalho de mãos velhas que sabiam o que estavam fazendo. Pensei em Darcy. Pensei no sítio que ele tinha deixado e que eu tinha lutado para manter e que estava livre agora. Livre e com canteiro funcionando e cerca em pé e um futuro que 2 meses atrás eu não conseguia enxergar. Pensei em tudo que tinha custado. Preciso processar, eu disse. Pode, ele disse. Com aquela paciência de homem velho que aprendeu que coisa importante precisa de tempo e que apressar tempo é jeito de estragar coisa importante. Voltei para a colheita, mas havia no ar do canteiro uma qualidade diferente de antes da conversa. Não sei nomear com precisão. Era a qualidade de espaço onde algo foi dito que não pode ser não dito, onde informação chegou e mudou permanentemente o ângulo de tudo que se vê dali em diante. O 4º dia foi o dia que Roberto foi embora. Não definitivamente. Foi com prazo, com plano, com lista de coisas que ia fazer da cidade e que ia reportar. O processo legal estava iniciado, os documentos estavam organizados, o advogado que ele tinha contratado, pago do próprio bolso, com aquela lealdade de filho que coloca dinheiro onde coloca palavra, estava com o material necessário para dar entrada. Ia demorar. Roberto foi honesto sobre isso desde o começo.
Processo judicial de recuperação de propriedade com documentação falsificada não é coisa de semana nem de mês, é coisa de tempo, com instância e recurso e paciência que o sistema exige, independente de quão óbvia seja a injustiça. Mas estava em movimento. E coisa em movimento, aprendi, é diferente de coisa parada. Coisa parada você olha e não sabe se algum dia vai mudar. Coisa em movimento, mesmo que devagar, você sabe que está indo em direção a algum lugar. Na manhã que ele foi, Antônia fez café da manhã especial. Não por celebração, por cuidado. O tipo de café da manhã que mãe faz quando o filho vai viajar, aquele gesto universal de alimentar antes de soltar, que atravessa cultura e geração e que é uma das linguagens mais honestas de amor que existe. Comemos os 4. Roberto estava com a mochila do lado da cadeira, pronto para sair depois do café. Havia nele aquela tensão de quem tem muito a fazer e que está contendo a pressa por respeito à mesa. Antes de se levantar, me olhou. Tem algo que quero dizer em frente a eles, ele disse. Joaquim e Antônia pararam de comer. Você podia ter fechado o portão, Roberto disse, olhando para mim com aquele olhar direto de família. Você não tinha obrigação, não tinha recurso. Você tinha mais razão do que a maioria das pessoas de dizer não e cuidar do que era seu. Uma pausa. E mesmo assim abriu. Fiquei calada. Não sei o que minha família vai parecer do outro lado de tudo isso. Ele continuou. Não sei o que vai restar de relação com o Adão e o Caetano, e honestamente não sei se quero que reste algo. Olhou para os pais. Mas sei que quando precisei encontrar os meus pais, eles estavam num sítio de mulher que não os conhecia e que mesmo assim os tratou como família. Silêncio na cozinha. Antônia pôs a mão em cima da minha sobre a mesa. Não disse nada. Não precisava. Roberto se levantou. Abraçou a mãe. Aquele abraço comprido de novo, que era o abraço de filho que quase perdeu e que agora abraça diferente, com mais consciência do peso do que está segurando. Abraçou o pai. Mais firme, menos longo, com aquele aperto de homem com homem que diz o que não vai ser dito em palavra. Me olhou, estendeu a mão, apertei. Cuida deles enquanto isso não resolve, ele disse, baixo, como se fossem meus, eu disse. Ele acenou com a cabeça, pegou a mochila, foi até o carro. Ficamos os 3 na varanda vendo o carro ir pela estrada de terra, a poeira levantando atrás, até sumir na curva que levava para a estrada principal. O sítio ficou quieto. Joaquim colocou a mão no ombro de Antônia. Ela se encostou levemente nele, aquele encostar de décadas de casamento que é menos gesto e mais hábito, mais parte de como 2 corpos aprenderam a ocupar espaço juntos. Fui para a cozinha. Tinha louça para lavar, canteiro para regar, a segunda-feira do mês, no sábado seguinte, e produção que precisava ser planejada. Tinha sítio que estava livre agora, terra vermelha que estava produzindo de novo, e 2 velhos na varanda que eram, de alguma forma que eu não tinha palavras precisas para descrever, minha família por enquanto. Abri a torneira. A água caiu no tanque com aquele som de coisa simples e necessária. Comecei a lavar. Naquela noite, escrevi numa folha de caderno velho que guardava na gaveta da cômoda. O mesmo caderno onde tinha anotado a dívida ao longo de 3 anos. Os pagamentos que conseguia fazer, os que não conseguia. Abri numa página em branco, depois de todas as páginas de número. Escrevi, sítio livre, canteiro crescendo, cerca em pé. 2 velhos na varanda que não estavam aqui 2 meses atrás. Um filho que vai lutar pelo que é dos pais. E terra que pode vir. Fechei o caderno. Deitei. Dormi, sem contar moeda e sem calcular prazo. Que é, aprendi, uma das formas mais concretas que existe de saber que algo mudou. O processo levou 8 meses. Não vou fingir que foram 8 meses fáceis, porque não foram. Processo judicial não é coisa que você coloca em movimento e esquece enquanto espera.
É coisa que vive com você, que aparece nas conversas do jantar, que tem audiência marcada e adiada e remarcada, que tem documento pedido e documento entregue e documento questionado pelo lado oposto, que tem advogado de Adão e Caetano tentando construir narrativa alternativa, com a mesma criatividade que tinha construído os documentos falsos. Roberto ligava toda semana. Às vezes, para dar notícia concreta, houve audiência, o grafotécnico confirmou em laudo oficial, o juiz determinou perícia contábil, às vezes para dizer que não havia novidade, mas que o processo estava andando, que andamento lento não era andamento parado, que paciência era parte da estratégia e não fraqueza. Joaquim ouvia os relatórios com aquela calma dele que eu tinha aprendido a ler, não como desinteresse, mas como a calma de homem que já passou pela fase da raiva e que estava do outro lado, não indiferente, mas inteiro, capaz de ouvir sem ser derrubado pelo que ouvia. Antônia ouvia também. Fazia as perguntas certas, não as perguntas de quem está desesperado, as perguntas de quem entende o processo e quer acompanhar com inteligência. Roberto tinha aprendido a responder às perguntas dela com o respeito de filho que descobriu que a mãe é mais capaz do que ele tinha calculado quando cresceu, olhando para ela só como mãe. Esses 8 meses foram também, ao mesmo tempo, os 8 meses em que o sítio mais cresceu desde que eu tinha memória. Não foi coincidência. Foi o que acontece quando trabalho e conhecimento e tempo convergem no mesmo lugar ao mesmo tempo, que é condição que não se planeja, mas que quando aparece, você reconhece e aproveita. Joaquim sabia de terra o que eu não sabia, e que o caderno do Darcy não tinha ensinado. Não porque o Darcy não soubesse, mas porque há diferença entre saber e saber transmitir, e Joaquim tinha os dois. Ele olhava para o solo e via coisa que eu olhava e não via. Onde estava a compactação que impedia a raiz, onde estava a deficiência de nutriente que a cor da folha estava sinalizando, onde estava o potencial que a negligência dos anos ruins tinha escondido, mas não eliminado. Expandimos o canteiro 2 vezes. A segunda expansão foi grande o suficiente para justificar ir à feira com volume que eu nunca tinha levado. Não só pão e doce e tamborete, mas verdura fresca, tempero em maço, abóbora que Joaquim tinha plantado num canto do terreno que ele disse que o sol pegava do jeito certo e que a abóbora agradecia. Antônia tinha, naqueles meses, construído o que eu só posso chamar de reputação. Não de forma planejada, da forma que reputação real se constrói, que é pelo produto que fala antes da pessoa. O pão dela tinha virado coisa que cliente de feira procurava especificamente, que voltava semana seguinte não para ver se gostava, mas porque já sabia que gostava e queria mais. A geleia tinha começado a ser vendida em pote com etiqueta que Antônia escreveu à mão, letra miúda e cuidadosa com o nome do sabor e a data de fabricação. Aquele detalhe de artesão que faz produto caseiro parecer coisa feita com intenção, porque é feita com intenção. Rivaldo, dono de mercearia na cidade, homem de uns 50 anos que tinha parado na bancada por curiosidade na terceira-feira e que tinha comprado pão por educação e voltado na semana seguinte por necessidade, Rivaldo me perguntou em determinada semana se eu tinha interesse em fornecer regularmente para a loja dele. Sentei com Joaquim e Antônia naquela noite. É diferente de feira, eu disse. Feira, você leva o que tem e vende o que vende. Fornecimento regular é compromisso, quantidade certa, data certa, qualidade consistente. Se uma semana não sair, você perdeu o cliente e provavelmente não recupera. Joaquim me olhou. E você acha que não damos conta? Acho que damos, eu disse. Quero só ter certeza que os 3 estamos de acordo sobre o que estamos assumindo. Antônia estava com as mãos na mesa, aquelas mãos pequenas e firmes que tinham feito pão todo dia por décadas, que tinham ensinado as mãos das filhas das filhas das filhas sem precisar de receita escrita. Eu faço pão desde antes de você nascer, ela disse, com aquela voz plana que era nela forma de humor.
Acho que dou conta de compromisso. Ri. Foi um dos primeiros risos de verdade que dei em muito tempo. Não o sorriso educado de quem está sendo cortês. O riso que sai porque algo foi genuinamente engraçado, que é tipo de riso que você para de esperar quando fica sozinha por tempo demais. Fechamos com Rivaldo na semana seguinte. Foi no 6º mês que Adão apareceu no sítio. Não o esperava, não avisou. Chegou numa tarde de quarta-feira, num carro que era ostentação calculada. Daquele tipo de ostentação que não é prazer de quem tem, mas demonstração de quem quer que outros vejam que tem, que é diferença que você aprende a distinguir quando já viu os dois tipos. Fiquei na varanda quando ele desceu. Era mais velho do que Roberto, mas mais novo do que eu tinha imaginado. Uns 45 anos, cabelo escuro com fio branco nas têmporas, roupa de quem gastou dinheiro para parecer casual, mas que não é casual. O rosto, e fiquei procurando nele alguma semelhança com Joaquim, que encontrei nos ossos, mas não na expressão. Tinha aquela qualidade específica de rosto de pessoa que está acostumada a ter o que quer e que não processou ainda a informação de que essa vez pode não ter. Não cumprimentou. Olhou para o sítio, para o canteiro, para o barracão. Depois me olhou. "Cadê meu pai?" ele disse. "Boa tarde", eu disse, sem agressividade, sem submissão, com aquela neutralidade de quem não vai ser grosso, mas que também não vai fingir que a falta de educação dele passou despercebida. Ele franziu levemente o senho. "Boa tarde. Cadê meu pai?" "O senhor é?" "Adão, filho do Joaquim. Sei quem é o senhor", eu disse, simplesmente. Silêncio por um segundo. "Pode falar com eles?" ele disse. A voz tinha mudado levemente. Não de arrependimento, de cálculo, de homem que percebeu que o tom inicial não estava funcionando e que estava ajustando. "Posso perguntar se querem falar com o senhor?" eu disse. Entrei. Encontrei Joaquim no barracão, organizando ferramenta. Hábito do fim da tarde dele, aquele ritual de colocar coisa no lugar depois do dia de trabalho que homem de roça faz sem pensar porque faz desde sempre. Antônia estava na cozinha. Adão está na entrada. Eu disse para Joaquim, direto, sem preparação excessiva, porque preparação excessiva seria condescendência. Ele parou de organizar a ferramenta. Ficou parado por um momento com as mãos em cima da bancada, olhando para a parede do barracão. Não era hesitação, era aquela pausa de homem que está se preparando do jeito que precisa se preparar antes de encontrar coisa difícil. "Antônia sabe?" ele perguntou. "Vou dizer para ela agora. Fala para ela que a decisão é dela." Olhou para mim. "Se ela não quiser ver, ele não entra." Fui até a cozinha. Antônia tinha parado de cozinhar. Estava de pé na frente do fogão, com aquela postura que eu tinha aprendido a reconhecer como postura de mulher que já sentiu que algo estava acontecendo antes de alguém dizer. "Adão está aqui", eu disse. Ela não se moveu por um momento. "Sozinho?" ela perguntou. "Sozinho." Ficou quieta. Então disse, "Deixa ele entrar." Sentamos na sala. Eu fiquei, não por intromissão, mas porque Joaquim me olhou quando entrou e havia no olhar dele um pedido silencioso que não precisava de palavra. Presença. Não para falar, para estar. Fiquei. Adão sentou na cadeira em frente aos pais com aquele jeito desconfortável de homem que veio com o script preparado e que está percebendo que o ambiente não vai facilitar o script. Olhou para o pai, para a mãe, para mim. Nessa ordem, com aquela avaliação de quem está medindo a situação. "Vim conversar", ele disse. "Estamos ouvindo", Joaquim disse, com aquela voz plana e firme que era nele forma de controle. Adão juntou as mãos. Fez aquela pausa de quem vai dizer coisa que preparou, mas que na hora ainda precisa de impulso para sair. "O processo está criando problemas", ele disse. "Para todo mundo. Imagem da família, o nome... Essas coisas têm custo." Joaquim não disse nada. "Eu vim propor acordo." Adão continuou. "Fora do processo. A gente resolve entre família, sem tribunal, sem advogado, sem... O que você tomou não é problema de imagem", Joaquim disse.
A voz continuava plana, mas havia nela agora uma camada embaixo que era a camada de pai que está falando para o filho, e que isso, o fato de ser filho, é ao mesmo tempo a razão pela qual a dor é maior, e a razão pela qual a palavra precisa ser dita de qualquer jeito. O que você fez foi roubar, falsificar, expulsar teu pai e tua mãe de casa para ficar com o que não era teu. Adão abriu a boca. Deixa eu terminar, Joaquim disse, e havia no tom algo que fechou a boca do filho. Não vim até aqui, não passei pelo que passei, para fazer acordo que protege quem errou da consequência de ter errado. Processo vai continuar. O que for decidido no processo, fica decidido. Silêncio na sala. Adão olhou para a mãe. Aquele olhar de filho que, quando a argumentação com o pai falha, tenta o outro lado. Antônia o olhou de volta, e o que havia nos olhos dela não era raiva. Raiva teria sido mais fácil de manejar para ele. Era aquela tristeza calma de mãe que amou o filho e que foi traída por esse amor, e que está do outro lado da traição, e que não voltou indiferente, mas que também não voltou disponível para ser usada de novo. Eu te amei desde antes de você nascer, ela disse. Voz quieta. Esse amor não foi embora. Mas amor não é motivo para aceitar o que você fez, Adão. Não é. Uma pausa. Vai embora. Adão ficou olhando para ela por um momento. Então se levantou, saiu sem despedida. Ficamos os três em silêncio, ouvindo o carro ir pela estrada de terra. Antônia ficou olhando pela janela até o carro sumir. Então se levantou, foi para a cozinha, voltou ao fogão e continuou cozinhando como se precisasse de movimento para processar o que tinha acontecido, que era, eu percebia, o jeito dela de cuidar de si mesma quando a dor precisava de lugar para ir. Joaquim ficou na cadeira por um tempo. Coloquei a mão no ombro dele por um segundo, como tinha feito no canteiro naquele primeiro dia. Ele colocou a mão em cima da minha por um momento. Depois se levantou e foi para a varanda. Deixei ele ir. A decisão judicial chegou no 8º mês. Roberto ligou numa manhã de terça-feira com a voz que eu já sabia identificar como voz de notícia boa. Não eufórica, mas com aquela leveza de homem cujo peso específico ficou menor. Ganhamos a primeira instância, ele disse. Transferências anuladas, fazenda reintegrada ao patrimônio do pai. Adão e Caetano respondem criminalmente. Isso vai continuar em outra ação, mas o principal está decidido. Fiquei parada com o celular na orelha no meio da cozinha. Passou um segundo antes de eu conseguir falar. Roberto, eu sei, ele disse. E havia nessas duas palavras, nesse eu sei, tudo o que era preciso dizer sobre o que aquela notícia significava para cada um de nós, por razões diferentes e igualmente reais. Desliguei. Fui até o canteiro onde Joaquim estava. Era onde ele estava toda manhã, com a enxada, ou verificando o que tinha crescido de noite, ou só andando pelos corredores entre as fileiras com aquele passo lento de homem que gosta de estar em contato com terra. Roberto ligou, eu disse. Ele parou, me olhou. Vi no rosto dele o que a notícia fazia. Não explosão, não pulo, não o drama de quem expressa emoção para fora. Era interno. Era aquele tremor sutil de emoção que homem de certa geração e certa criação segura dentro, porque foi ensinado que segurar é força, mas que aparece nos olhos e na mandíbula e no jeito que os ombros mudam. A fazenda é tua de volta, eu disse. Joaquim ficou em silêncio por um longo momento, então olhou para o canteiro, para o sítio ao redor, para o céu limpo de interior de manhã que tem aquele azul específico que não existe em outro lugar. Vou ligar para Antônia, ele disse. Simplesmente. Foi. Fiquei sozinha no canteiro. Colher de cebolinha na mão, terra vermelha nos joelhos, sol de manhã nos ombros. Pensei em tudo que tinha acontecido desde aquela noite em que ouvi a carroça na estrada. Nas moedas espalhadas na mesa de lamparina. No portão que eu tinha aberto sem saber o que estava entrando. Nos tamboretes de madeira, e no pão de Antônia, e nas feiras de sábado, e no contrato de Roberto na gaveta da cômoda. No processo que tinha durado 8 meses, e que tinha chegado onde precisava chegar. No sítio que estava livre, na terra que podia vir. Não chorei. Fiquei de pé no canteiro com a mão na cebolinha e deixei o sol bater de frente por um momento.
Aquele sol de interior que não pede licença e que não faz distinção. Bate igual em quem está bem e em quem está mal, em quem ganhou e em quem perdeu, em viúva que conta moeda de lamparina e em mulher que acabou de ver a vida mudar de direção. O sol bateu. Eu fiquei de pé. Roberto voltou 2 semanas depois. Dessa vez com advogado, jovem, de óculos, com pasta de documento que tinha a aparência de coisa que custou trabalho para ser montada. Sentamos na mesa da cozinha, que era onde tudo acontecia naquela casa, e Roberto conduziu a conversa com aquela competência calma dele. A regularização da 4ª parte, a parte da irmã de Joaquim que tinha morrido sem herdeiro, estava tecnicamente possível. O advogado confirmou o caminho. Era processo separado, mais simples, com prazo estimado de 4 meses. Joaquim me olhou, eu olhei para ele. Você não precisa fazer isso, eu disse. Porque precisava dizer. Porque receber coisa grande sem dizer que não é obrigação do outro seria desonestidade. E eu não era mulher de desonestidade. Sei que não preciso, ele disse, com aquela voz de homem que chegou à decisão por caminho próprio e que não precisa mais ser convencido. Quero, Joaquim. Parei. Escolhi as palavras. Eu abri o portão porque era o certo. Não abri esperando retribuição. Eu sei, ele disse. É exatamente por isso. Fiquei olhando para ele. Antônia estava do meu lado na mesa com aquelas mãos dela sobre a madeira e aquele olhar de mulher que acompanhou a conversa toda e que tinha chegado no mesmo lugar que o marido antes dele terminar de falar. Maria Teresa, ela disse. Você nos deu cama quando não tinha cama sobrando, comida quando estava contando moeda para ver se comprava pão, abertura quando tinha todo motivo para fechar. Uma pausa. Terra é o mínimo. Roberto olhou para mim com aquele olhar direto dele. Ela está certa, ele disse. Simplesmente. O advogado esperava com a caneta na mão e a paciência profissional de quem já assistiu a muitas conversas importantes e que aprendeu a não apressar. Peguei a caneta, assinei onde Roberto indicou. Os papéis finais chegaram 4 meses depois, como o advogado tinha estimado. Era uma manhã comum de quinta-feira, galinha no terreiro, cheiro de pão de Antônia no forno, Joaquim no canteiro com a enxada, eu na varanda com o café. Roberto tinha ligado na véspera avisando que o cartório ia entregar naquele dia. Mas cartório de interior às vezes entrega no dia prometido e às vezes interpreta prazo com flexibilidade, então eu não tinha certeza de hora. O cartorário apareceu às 10 da manhã, moço jovem de bicicleta, com envelope na bolsa e aquela seriedade de quem está carregando documento importante e que leva essa responsabilidade a sério. Assinei o recibo, peguei o envelope. Fiquei parada na varanda com ele na mão por um momento sem abrir. Joaquim tinha vindo do canteiro quando viu o cartorário. Estava do meu lado. Antônia tinha vindo da cozinha com as mãos no avental. Abri, era o documento de registro. Meu nome, o número do registro, a descrição do terreno, área, confrontações, localização, em ordem, em papel oficial. Com carimbo e assinatura e todos os elementos que transformam palavra em realidade jurídica. Terra minha, não a que herdei do Darcy, a que me foi dada por pessoa que eu tinha ajudado quando não sabia que podia ser ajudada por ela. Terra que não veio de sangue nem de trabalho de décadas. Veio de gesto, de um portão aberto numa noite escura para 2 velhos com saco de pano e burro velho, e a dignidade intacta de quem perdeu tudo menos o que realmente importa. Dobrei o documento com cuidado, olhei para Joaquim, ele estava me olhando com aquele olhar, direto, sem rodeio, com aquela qualidade de reconhecimento que tinha estado ali desde as primeiras conversas no canteiro. Sua terra agora, ele disse. Nossa terra. Eu disse. Ele entendeu o que eu quis dizer. Não propriedade compartilhada, isso estava no papel de cada um do jeito certo, mas pertencimento. A ideia de que terra não é só registro em cartório é o que você construiu nela, e com quem você construiu, e o que ficou depois que o trabalho do dia terminou, e o sol baixou, e as pessoas que importam estavam na mesa com você. Antônia foi para a cozinha.
Voltou com o pão que estava no forno, quente, com aquela casca dourada que pão certo tem, cheirando do jeito que pão feito com tempo e com mão que sabe cheira. Pôs na mesa da varanda. Café, ela anunciou, com a autoridade de sempre. Sentamos os três na varanda com o café e o pão e o documento dobrado do lado da xícara e o sol de interior de quinta-feira de manhã, batendo no terreiro onde as galinhas faziam o trabalho delas, com aquela indiferença soberana de bicho que não sabe que está em meio a dia importante, mas que existe com uma completude que dia importante às vezes não tem. Não me vejo como vítima. Nunca me vi, mesmo contando moeda de lamparina, mesmo com prazo de banco sobrando no calendário, mesmo sozinha num sítio que estava sendo engolido pela dívida e pela seca e pelos anos sem Darcy. Alguma coisa em mim sempre resistiu a esse nome. Não por orgulho e não por negação, mas porque vítima é quem define a própria história pelo que recebeu de ruim. Eu sempre preferi definir a minha pelo que fiz com o que tinha. Com o que tinha, naquela noite, abri o portão. Com o que tinha, que era quase nada, pus feijão e arroz na mesa para dois velhos com fome. Com o que tinha, que foi crescendo, que foi se tornando mais com o trabalho de mãos que sabiam coisas que as minhas não sabiam, fui para a feira, paguei dívida, plantei canteiro, consertei cerca, estabeleci fornecimento, construí rotina. Com o que tinha construído, recebi de volta mais do que tinha começado. Não porque merecesse no sentido de cálculo. Vida não funciona em cálculo, e achar que bondade garante recompensa é jeito de se decepcionar. Mas porque o mundo, às vezes, quando você age do lugar certo por razão certa, tem uma forma de se reorganizar ao redor disso que não é mágica e não é destino, mas que é real. Joaquim e Antônia ainda moravam no sítio. Não no quarto do Darcy mais, que tinha voltado a ser quarto de arrumar depois de Roberto construir, nos fundos do terreno, um cômodo simples mas próprio que ele tinha erguido numa semana com a ajuda de Joaquim e de dois rapazes do vilarejo. Pequeno, com janela que dava para o pomar, com o cheiro de madeira nova que cômodo recém-construído tem. A fazenda deles estava em processo de retomada, processo lento, burocrático, com as complicações que retomada de propriedade tem quando o outro lado tem advogado bom e vontade de dificultar. Mas estava andando. Enquanto andava, eles estavam aqui. E aqui estava se tornando para os três alguma coisa que não tinha nome único. Não era só refúgio temporário, nem só acordo de conveniência. Era o que acontece quando pessoas que foram forçadas pela circunstância a dividir espaço descobrem que o que construíram juntas tem valor próprio, independente do que veio antes e do que vai vir depois. Numa tarde de sábado, feira feita, venda entregue na mercearia do Rivaldo, canteiro regado, fiquei na varanda olhando o pôr do sol do interior, que é de uma generosidade absurda, aquelas cores que parecem exagero e não são porque são só o céu sendo o que é, sem se preocupar com o que parece. Joaquim estava do lado fazendo o que fazia nos fins de tarde. Nada específico, só existindo no espaço, com aquela presença calma de homem, que aprendeu que estar presente sem precisar estar fazendo é habilidade, não ociosidade. Antônia estava dentro. Ouvia o barulho da cozinha. Não sei o que ela estava fazendo, mas havia naquele barulho o ritmo dela. Aquela cadência de mulher que cozinha com atenção e que você aprende a identificar quando vive com ela tempo suficiente. Pensei no Darcy. Pensei no beijo de bom dia que eu não dava mais porque não tinha mais quem receber. Pensei nas mãos dele que eu conhecia de cor. Os calos, as veias, a textura de pele de homem que trabalhou com a terra a vida toda. Pensei em tudo que ele teria dito sobre os 8 meses anteriores, sobre Joaquim e Antônia, sobre o documento na gaveta, sobre o canteiro que estava produzindo melhor do que nunca. Ele teria dito pouco. Era o jeito dele. Mas o pouco teria sido exato. Teria chegado no lugar certo, com a precisão de palavra escolhida por quem não desperdiça. Provavelmente teria dito só: "Bem feito, Maria Teresa", que era, vindo dele, o mais alto elogio possível. Fechei os olhos por um segundo.
Abri. O sol estava baixando sobre o sítio, sobre o canteiro expandido, sobre a cerca em pé, sobre o barracão organizado, sobre o cômodo novo nos fundos, sobre a terra que agora era mais do que havia sido quando eu tinha chegado ao ponto mais baixo, sobre tudo que tinha sido construído com o que sobrou depois que quase não sobrou nada. Joaquim me olhou de lado. Está bem? Ele perguntou. Estou, eu disse. E era verdade, não do jeito que tudo estava resolvido, não do jeito que não havia mais dificuldade pela frente, porque dificuldade não acaba, só muda de forma, mas do jeito que importa, que é o jeito em que você está de pé, você está presente. Você tem chão embaixo e teto em cima e gente do lado, e o que vem amanhã, você vai enfrentar amanhã. Hoje estava bem. Bom, ele disse, simplesmente. Ficamos em silêncio, olhando o sol baixar. Do interior da cozinha, o cheiro do jantar de Antônia chegou pela janela aberta. Aquele cheiro honesto de comida feita com tempo e com intenção, que não precisa de nome para você saber que vai ser bom. A vida, descobri naqueles meses, não costuma chegar da forma que você planejou. Chega pela estrada de terra numa carroça velha, puxada por burro de madrugada. Chega com saco de pano e dignidade intacta e fome que não é vergonha, mas é necessidade. Chega pedindo só um lugar para descansar, e você abre o portão porque é o que se faz. E o que entra junto com as pessoas é coisa que você não tinha como saber o tamanho. Às vezes, o que entra é problema, é risco, é complicação que você não precisava. Às vezes, e essa é a aposta que vale fazer, a aposta que define o tipo de pessoa que você é. Às vezes o que entra é o que faltava, não o que você pediu, não o que você planejou. Não a solução que você estava esperando com a forma que você esperava que tivesse. O que faltava, que é diferente. E é melhor, ponto e fim.